Na continuidade da série de entrevistas com os candidatos aqui da nossa região, nós na semana passada convidamos algumas pessoas, alguns candidatos para deputado federal. Essa semana, estadual, e eu tenho o prazer de receber nessa oportunidade Ricardo Seidel, do PSD, que vai estar conversando conosco hoje, conversando com você e se apresentando e apresentando algumas das suas propostas. Ricardo, é um prazer muito grande revê-lo e tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Boa tarde. Eu que agradeço o espaço e desde já parabenizo, é claro, essa democracia em estar podendo ter a oportunidade de falar com o público em geral da nossa região e levar o que temos de melhor, que são propostas, que é um pouco da nossa história e, é claro, o motivo de querer representar todos aqueles que estão nos assistindo. Ricardo, você já vem de um histórico assim de trabalhos sociais, antes mesmo de entrar na vida pública, é isso mesmo? Isso mesmo. Durante 15 anos, né, nós sempre fomos voluntários nas comunidades terapêuticas, que é uma linha que a gente defende, essa questão de uma política antidrogas, é uma política que nós levantamos essa bandeira, primeiro na recuperação das pessoas que estão sofrendo com essa questão da dependência química e, é claro, na vida pública, no combate a essa situação que querem legalizar as drogas, essas pautas horríveis que nós somos contrários a elas. Então, é uma vida social que a gente tem antes da vida política, que é uma vida servindo a sociedade desta forma. Uhum. O que, nessa área especificamente, que proposta, Ricardo Seidel, vem trazendo para que... Porque são muita gente sofrendo, são muitas famílias sofrendo verdade. nessa questão de drogas. A gente mostra aqui toda semana apreensão de drogas, apreensão de drogas, apreensão de drogas, e, ou seja, é muito sofrimento, cada um fazendo sua parte. A gente vê a Polícia Militar, a Polícia Civil, Rodoviária Federal, mas lá na ponta sempre tem uma família, tem uma mãe, né, tem alguém viciado. E quando uma pessoa está passando por esse problema, a família toda está envolvida nesse processo. O que você pretende fazer? A questão da política sobre drogas, pastor Lécio Castro, nós temos duas vertentes muito importantes. A primeira vertente, o combate. O combate não se faz com a questão de livros ou ideologias ou isso ou aquilo. O combate se faz com mais segurança pública. Então nós iremos cobrar, é claro, a questão das nomeações dos policiais militares, porque policial na rua é segurança para a sociedade. Policial na delegacia, que é a Polícia Civil, é segurança para a sociedade. Então, a questão da cobrança de mais delegados, da convocação, porque eles já passaram, já fizeram o curso, e vamos estar trabalhando nessa cobrança, porque a polícia traz a segurança pública no combate e no enfrentamento disso. Agora tem uma outra vertente, que é a questão da recuperação. E isso a gente entende muito bem, é preciso entender uma política pública que possa dar suporte às comunidades terapêuticas, que já vem fazendo um belo trabalho, recuperando aí muita gente. Eu sei que você está nos assistindo, conhece alguém, talvez tenha até a tristeza de ter um parente ou um familiar seu que está nessa situação, seja do álcool, seja do crack. Então, o que você pode esperar de Ricardo Seidel? É uma pessoa que já fazia antes de ser político e vai continuar fazendo muito mais pelo Maranhão, em parceria com as comunidades terapêuticas, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e, é claro, uma conscientização com a turma da educação, porque é preciso chegar a esse tema lá na escola. Bom, a sua vivência como vereador, o que lhe acrescenta, o que acredita a você para pleitear um cargo de deputado estadual? Duas coisas. A primeira coisa é a história. Nós não somos uma aposta no escuro. Então, você que ainda não conhece Ricardo Seidel, pega o seu celular, digite aí Ricardo Seidel. O Seidel é S-E-I-D-E-L, tá? Muita gente pergunta, Seidel S-E-I-D-E-L. Ricardo Seidel, começa a seguir a gente nas redes sociais, porque não somos uma aposta no escuro, pastor Lécio Castro. Nós temos 2 mandatos de vereador. Então, em 2 mandatos nós temos muito serviço prestado, um vereador que cobra, que fiscaliza, um vereador que tem proposição, um vereador que, quando foi preciso inovar, inovou, atualizou, por exemplo, a lei de mobilidade urbana, a questão da regulamentação dos Ubers e 99 na nossa cidade Imperatriz. Uma simples lei gerou, hoje aproximadamente, tem 3.000 motoristas de aplicativo na cidade Imperatriz. Então, um vereador, com uma lei, gerou oportunidade para 3.000 pessoas botar o pão na mesa de cada dia. Então, essa experiência legislativa, a experiência em entender do orçamento, a experiência em cobrar e, é claro, a história que nós temos, nos acredita para, é claro, dar um passo além com uma certa experiência, com uma certa maturidade
para poder representar a nossa região, que é a amada região tocantina. Bom, essa representatividade e essa representação é uma das coisas que e eu sempre falo para os candidatos aqui, e a gente se ressente, eu acredito que você também sente isso, a gente sente falta da presença de alguns depois de eleito, justamente aqui na nossa cidade ou na nossa região, a presença mesmo. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem, olha, só aparece aqui, né, de tanto em tantos anos. E então essa presença de saber como é que está a situação, de se reunir com, ou seja, a base. Ricardo Cedo já tem esse histórico de estar junto dos seus? Temos, e na verdade é um comentário muito comum para alguns políticos, para mim não. Graças a Deus a gente anda por Imperatriz, que é a cidade do qual a gente é vereador, e na minha reeleição eu não recebi um comentário nesse, aparece agora. Não, eu não recebi esse comentário. Eu creio que pessoas receberam esse comentário, mas eu não. Porque a gente sempre está nas ruas, né? Olhando a situação, nos hospitais, no posto de saúde. Quando a população chama, a gente vai lá, né? E ouve a população e tenta representá-lo da melhor forma possível no parlamento. Mas eu acredito, pastor Laércio Castro, que existe essa ausência de muitos políticos. E eu desconfio de um motivo. Qual o motivo que eu desconfio? O motivo que não tem o que mostrar. E o segundo motivo é que não pode cobrar, não pode reivindicar. Porque a população ela tem as suas reivindicações. Às vezes é algo na rua, numa escola, num hospital, alguma coisa, ela tem as suas reivindicações para fazer para os políticos. E se os políticos não saem dos seus gabinetes, quem conhece sabe que Ricardo Ceida não é de gabinete, Ricardo Ceida é de rua. Como é que a população vai chegar a esses políticos? Então, eu não tive essa experiência de ter comentários desse tipo, graças a Deus. E estou nessa campanha de deputado estadual, levando o nosso número, 55222, e não temos esses comentários. Mas uma coisa eu garanto, sempre estaremos do lado da população, e nós temos muitas coisas relacionadas ao Estado que me impede de cobrar, porque já é uma outra alçada, a gente sempre pincela, fala isso, fala aquilo, mas é preciso ter uma representação, tal seja o cargo que é para deputado estadual, como, por exemplo, tivemos há dias atrás, um pai, eu acho que quem está nos assistindo vai lembrar, na porta do regional reclamando da situação que a esposa dele perdeu o bebê no regional, uma triste fatalidade, não sabemos o motivo, mas o que a gente não vê é nenhum político indo lá para lá saber o porquê, cobrar o porquê, talvez porque faça parte da base estadual. Outra situação que eu quero falar também para todos vocês que estão nos assistindo é a situação do novo Socorrão. Nós esperamos tanto essa obra e, de repente, ela surgiu. E eu tive lá alguns dias atrás e eu entrei nessa obra. E quando eu entrei na obra do novo Socorrão, eu contei que tinha 21 pessoas trabalhando. Ora, 21 pessoas, numa obra gigantesca de quarteirões. Chamei o encarregado, perguntei, encarregado, o que está acontecendo? Porque eu acho insuficiente o número para terminar esse hospital, e Imperatriz e a região precisa de um novo hospital, portas abertas. Ele falou, olha, nós tivemos que dar aí férias coletivas. O motivo? Atraso no pagamento da construtora. Então, a gente enxerga o problema, enxerga o que está acontecendo, mas o que a gente não vê são representatividades da nossa região mesmo, de deputados estaduais indo lá, saber por que está demorando a obra e saber por que às vezes está praticamente paralisada a obra e reclamar disso e cobrar isso. Então, eu sinto essa necessidade dessa representação que possa exigir, que possa cobrar, não só para a Imperatriz, mas para toda a região tocantina, e a gente vem colocando nosso nome com essa garra. Como é que você pretende ter esse seu relacionamento como deputado, esse relacionamento prefeitos da nossa região e governo do estado, seja quais forem, aquele que for eleito, como que você pretende se posicionar nesse meio, entre prefeitos e governo do estado? Muito bem. Existe um diferencial muito grande de deputado para vereador. Qual é o diferencial? A emenda parlamentar. Então, uma coisa que nós tentamos ter como vereador, mas não conseguimos, mas o deputado tem. Então, o deputado, igual o vereador, ele deve cobrar as obras, é claro, fiscalizar, é o papel dele, deve legislar, e nós temos já uma lei para tentar colocar no estado do Maranhão, depois a gente pode estar falando sobre ela, mas também
deve relacionar com os políticos eleitos da região tocantina. E eu vou ter essa relação em prol do povo de Imperatriz. A cidade sabe que eu não faço parte do grupo, por exemplo, do prefeito local, né, o prefeito Assisama. Eu não faço parte do grupo dele. Mas eu vou destinar algo para a minha cidade, mas é claro que vou destinar. Vamos sentar com muita maturidade e falar, olha, prefeito, a necessidade, por exemplo, não sei, tomógrafo, né? Que a gente vê muito essa questão lá do socorrão, que quebra raio-x, quebra algumas máquinas e a população fica sem esse atendimento. Eu já me comprometo, olha, vamos resolver isso. Eu tenho emenda parlamentar para isso? Tenho. Dá para resolver? Dá. Então, beleza. Olha, prefeito, vou mandar essa emenda para que adquira o equipamento para o socorrão e para que a população possa ter o seu exame feito dentro da unidade hospitalar do socorrão. Esse é um compromisso meu, um compromisso de Ricardo Seidel. Ah, mas Ricardo, mas você não é do grupo do prefeito. Não importa. Importante é que a população de Imperatriz ganhe com isso. E se a gente está lá para colaborar, é claro que vamos fazer. Com o governo do Estado? Com o governo do Estado. De igual forma, o governo do Estado, olha, governo do Estado, eu vim aqui solicitar essa demanda para a nossa região. Ah, Ricardo, é possível acatar. Por que é possível? Então, eu vou citar o porquê que ela deve ser acatada, por que disso, por que aquilo. Então, serei um deputado da mesma forma que sou vereador. Quando é para cobrar, vou lá cobrar. Quando é para sugerir, como sugeri a lei de mobilidade urbana do Uber, aqui em Imperatriz, sugeri, fiz e fizemos e resolvemos a situação. Então, nós vamos trabalhar desse equilíbrio. É um equilíbrio de fiscalização, mas também um equilíbrio de proposição. Ricardo Seidel, nós estamos dentro de um momento político, e eu tenho até falado isso com os candidatos aqui, que hoje está muito fácil você decidir de que lado você está, isso falando em nível nacional, né? E hoje, qual é a linha, a postura de Ricardo Seidel como deputado ou mesmo como cidadão? A postura como deputado é a minha postura desde o início da minha vida cristã. Sou conservador, gente. Sou defensor da família, sou cristão, sou evangélico e não tem como eu negar essa raiz. Uma raiz que é contra as drogas, uma raiz que é contra o aborto, uma raiz que é a favor do livre mercado, uma raiz que pensa no comerciante da nossa cidade. Quando quiseram baixar as portas, eu fui lá e lutei para que as portas permanecessem abertas, porque a gente sabe da necessidade das pessoas trabalhar e colocar o pão na mesa de cada dia. Então, esse é o Ricardo Seidel. Eu sou a favor da iniciativa privada, porque a iniciativa privada tira o povo da pobreza. Nós já tivemos isso aqui, nossa cidade sustentada pelo comércio, pela mão de obra, pela indústria, pela agricultura, e a gente sabe que a oportunidade gera emprego, o emprego gera salário, o salário gera dignidade para as pessoas. Então, eu sou de direita, meu presidente é o Jair Messias Bolsonaro, não é inegável isso para a região, afinal nós demos o título de cidadão imperatrizense para o próprio presidente. Então, quando eu apertar a eleição e for votar no meu presidente, eu vou votar em alguém que é imperatrizense, que se tornou um conterrâneo nosso. Então, essa é a nossa linha política, não nego ela para ninguém. Justamente por acreditar que essa é a viés que desenvolve, essa é a viés que o Brasil precisa e essa é a viés que o Maranhão precisa. Não sinto essa representatividade hoje na Assembleia Legislativa. Então, você que quer ser representado por alguém de direita, por alguém que é conservador, por alguém que tem valores e que pensa dessa forma, você pode encontrar em Ricardo Seidel essa representação. Finalzinho já do nosso bate-papo aqui, Ricardo, e vou deixar esses minutos finais para que você possa falar com os eleitores que estão te vendo e ouvindo. Olha, você que está nos assistindo nesse momento, eu quero te dizer uma coisa que você já escutou, que o Maranhão é rico, mas o maranhense, infelizmente, é pobre. Pobre por quê? Porque a classe política ela serve para duas coisas. Para melhorar a vida das pessoas e, infelizmente, para piorar a vida das pessoas. Eu estava recentemente, vou contar essa história, andando de Uber em um outro estado, e o Uber parou para abastecer e ele colocou o gás natural veicular, gás veicular natural, né? E eu achei interessante, porque é uma economia enorme. Voltei, fui para o computador, pesquisei e descobri que o Maranhão é o terceiro maior produtor de gás do Brasil. Mas fiquei logo triste, porque, infelizmente, o gás que o Maranhão produz não pode ser acessado pelos maranhenses. Então, vou lutar para que a gente possa ter o gás veicular
no estado do Maranhão implantado e para que você possa ter essa economia de 50%. Vou lutar para fiscalizar as MAs que estão com muitos buracos. Vou lutar para fiscalizar as obras paradas. Vou lutar para que o povo tenha acesso e direito àquilo que precisa. O povo precisa de oportunidades. Eu não aceito o Maranhão do jeito que está. O Maranhão nosso é muito rico, entrelaçado de rios, com riquezas naturais grandes. Vamos lutar pelo turismo da nossa região da Chapada das Mesas. Vamos lutar por tudo isso, porque o Maranhão precisa crescer. E ele só cresce com leis atualizadas, com trabalho e, é claro, com muita dedicação. Muito obrigado, Ricardo Seidel, 55222. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela presença aqui no nosso programa.